Esposa traindo que confunde a cara legal fiel com um otário e fracassado, despertando seu lado berserker interior. Bem-vindo ao Reddit Falador 2. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. A seguinte história tem o que é preciso para provar que os caras legais podem esconder um berserker dentro deles. Uma esposa tratada como uma rainha, um parceiro amoroso que traiu e uma confissão arriscada. E você pode desbloquear o anti-simp. Antes de começarmos, clique no like, troque os comprimidos para dormir por comprimidos de cafeína. Aviso, a seguinte história pode ser desencadeante para traidores. Eu não consigo acreditar que eu, de todas as pessoas, estou escrevendo isso, mas aqui estou eu. Por motivos de confidencialidade, vou falar de forma geral e usar nomes falsos neste post. Vou chamar meu marido de Winston e me referir a mim mesma como Susan. Meu marido e eu temos 20 e poucos anos e estamos casados há mais de 2 anos. Nos conhecemos por acaso em público, começamos a conversar, trocamos números e o resto, como dizem, é história. Foi amor à primeira vista, pelo menos para mim. Namoramos por 6 meses e depois moramos juntos por 1 ano antes de casar, por insistência dos meus pais. Tivemos um casamento grande, eles pagaram por tudo, exceto pelo bar e nossa lua de mel, que os pais dele pagaram. Meus pais amam Winston e os pais dele me amam. Nosso casamento tem sido maravilhoso e eu não mudaria nada. Winston me trata como uma rainha e eu o trato como um rei. Fazemos isso naturalmente para expressar nosso amor. Agora, ao ouvir isso, você pode perguntar qual é o problema, senhora. O problema é que eu traí Winston com um colega de trabalho 2 meses atrás e agora estou sobrecarregada de culpa. Agora, toda vez que Winston faz algo gentil para mim, eu desmorono por dentro. Me sinto terrível e não merecedora. Para tentar compensar minha traição, tenho sido extremamente atenciosa com ele desde que voltei da viagem. Nós naturalmente somos muito carinhosos um com o outro, mas agora estou indo muito além disso. Meu pai muitas vezes brinca conosco dizendo que devemos arrumar um quarto, pois estamos sempre envolvidos em demonstrações públicas de afeto. Como eu disse antes, não vou entrar em detalhes, mas preciso explicar como as coisas desenvolveram com meu colega e espero que alguém possa me ajudar. Fui selecionada para fazer parte de uma equipe de trabalho especial para a empresa em que trabalho. Este programa era uma iniciativa-chave para a empresa e muito importante para nossos acionistas. Trabalhar no projeto foi muito gratificante para mim, pois foi um grande desafio, mas também foi extremamente estressante. Tanto que uma das mulheres de nossa equipe teve um colapso nervoso. Trabalhamos principalmente remotamente no projeto, mas nos encontramos como equipe 3 vezes durante o processo. No final do projeto, algo deu errado na parte em que eu estava trabalhando. Isso exigiu que eu fosse a um dos escritórios regionais por 1 semana para resolver o problema. Inicialmente, 3 de nós iríamos, mas no último minuto, a mulher que mencionei, que teve o colapso nervoso, teve que desistir por motivos óbvios. Isso me deixou e outro colega, a quem chamarei de Steve, para resolver o problema, para que o projeto fosse concluído no prazo. Tínhamos uma data limite e trabalhamos sem parar das 7 horas às mais de 22 horas das primeiras 2 noites, passando todos os momentos acordados juntos. Trabalhávamos no escritório e pedíamos comida para almoço e jantar. Eu estava completamente estressada e sentia que também estava prestes a ter um colapso nervoso. Felizmente, até às 16 horas de quarta-feira, resolvemos o problema. Para comemorar, fomos a um bom restaurante e bebemos demais. Depois de voltarmos ao hotel, uma coisa levou a outra e eu traí meu marido. Foi um ato espontâneo e mal orientado. Inicialmente, não senti nada negativo em relação a isso, pois de alguma forma racionalizei que merecíamos depois de trabalharmos tanto. Então, na noite seguinte, Steve e eu repetimos o que tínhamos feito na noite anterior. Depois de estarmos juntos na quinta-feira, a realidade deprimente do que tínhamos feito me atingiu primeiro e depois Steve, e rapidamente nos arrependemos de nossas ações. Steve sabia que eu era felizmente casada e eu sabia que ele estava noivo. Decidimos naquele momento esquecer isso como se nunca tivesse acontecido. Também estávamos preocupados que, se essa informação vazasse dentro da nossa empresa, arruinaria nossas reputações e potencialmente colocaria nossos empregos em perigo, já que mantivemos o caso durante uma viagem de negócios paga pela empresa. Nos separamos naquela noite e concordamos em não falar ou nos comunicar novamente, a não ser que fosse absolutamente necessário. Isso não seria tão difícil, pois o projeto em que trabalhamos era uma situação única e moramos em lados opostos do país, então as chances de nos encontrarmos novamente eram baixas. Terminamos as coisas naquela noite e eu deixei tudo para trás, ou pelo menos eu achava. Voando para casa, me senti bem no início, mas então comecei a sentir um aperto no estômago quando pensei em cumprimentar o Winston no aeroporto. Me segurei até chegar à zona de retirada de bagagem e o vi lá esperando por mim com um grande sorriso no rosto. Quando o vi, comecei a chorar e o abracei e beijei repetidamente, segurando-o com todas as minhas forças. Ficamos abraçados por tanto tempo que um policial do aeroporto veio e bateu na janela, sinalizando para irmos embora e liberar a área de retirada de passageiros. Winston me perguntou o que estava errado e eu disse a ele que estava sob muito estresse e que senti muita falta dele, então desabei quando o vi. Ele aceitou isso e aquela noite compartilhamos uma bela noite de paixão. Desde que voltei dessa viagem, tenho cuidado muito bem dele. Ele está gostando e merece toda a atenção especial que estou dando a ele, mas eu estou morrendo por dentro. Minha mente está sendo consumida pela culpa e está piorando a cada dia. Eu tenho dificuldade para dormir e comer e, como resultado, meu trabalho está sofrendo por causa disso. Tudo o que eu quero é estar perto do meu marido e mostrar a ele o quanto eu o amo. Até tive pesadelos recorrentes de ele descobrir e me deixar. Na semana passada, tomamos a decisão de tentar engravidar, o que me deixou ainda mais emotiva com tudo isso. Fico pensando na minha cabeça que não mereço ele ou que ele merece alguém melhor. Não acredito que consigo sobreviver mais uma semana assim. Está me consumindo a ponto de eu não conseguir funcionar normalmente. Ninguém sabe sobre o caso, exceto o Steve e eu, o que piora ainda mais minha situação, pois não tenho ninguém com quem conversar sobre isso. Por isso estou aqui. Sinto que minha consciência está me dizendo para ser honesta e contar ao Winston o que fiz, mas tenho tanto medo de perdê-lo.
Eu sei que, se contar a ele, ele ficará arrasado e nunca mais me verá da mesma forma, mas acredito que, eventualmente, ele me perdoaria, pois ele me ama tanto e é um homem gentil e cuidadoso por natureza. Isso me leva à minha pergunta: devo contar ao meu marido sobre esse caso sem sentido que tive há 2 meses, ou devo permanecer em silêncio e tentar compensá-lo de outras maneiras? Gostaria muito de ouvir aqueles que traíram e como lidaram com as coisas. Por favor, sejam sinceros. Gostaria de saber sobre os resultados bons e ruins. Obrigada. O seu post me trouxe muitas memórias ruins. Eu era você, 31 anos atrás, quando traí minha então esposa, com quem estava casado há 2 anos. Foi apenas uma noite boba e eu não planejava contar para ela, já que a mulher morava na costa oposta e eu nunca a veria novamente. Bem, assim como você, fui consumido pela culpa e acabei confessando para ela. Isso partiu o coração dela e mudou completamente a forma como ela me via. Ela tentou fazer o casamento funcionar, mas perdeu toda a confiança em mim e nunca mais me deixou tocá-la, nem mesmo com um abraço. Eventualmente, ela pediu o divórcio. Isso colocou minha vida em uma espiral descendente terrível que durou até 4 anos atrás, quando conheci a mulher que se tornaria minha 4ª esposa. Pela primeira vez desde que minha primeira esposa se divorciou de mim, posso dizer honestamente que sou feliz e estou em paz comigo mesmo. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, não contaria para minha então esposa, pois ela era realmente minha alma gêmea. Se eu não tivesse contado, ainda estaríamos casados hoje e teríamos uma grande e bonita família, como ela e o marido têm agora. Portanto, meu conselho para você é não contar para seu marido e, em vez disso, apenas seja a melhor esposa do mundo para ele. Boa sorte. Você deveria contar para ele, mas esteja preparada para que seu relacionamento nunca mais seja o mesmo e pode até acabar. Traí meu marido em 2002, como você. Foi uma aventura boba com um colega de trabalho. Meu marido ficou comigo, mas nunca mais confiou completamente em mim e nossa vida amorosa se resumiu a momentos ocasionais de intimidade para ele. Ele ficou apenas pelos filhos, pois não conseguia ficar longe deles todos os dias. Assim que nosso filho mais novo se formou no ensino médio, ele me apresentou os papéis do divórcio. Ele explicou que estava infeliz há 12 anos e que não tinha mais uso para mim agora que nossos filhos eram adultos. Fui destruída por isso, pois coloquei meu coração e minha alma no casamento e em satisfazer meu marido, mas não foi o suficiente para superar a dor que causei a ele. Acredito que vocês não têm filhos juntos, então seu risco de perdê-lo é muito alto. Portanto, meu conselho para você é contar para ele, mas prepare-se para o pior. Criei essa conta apenas para responder a você anonimamente. Minha resposta será controversa e provavelmente irei receber muito ódio por isso. Minha recomendação para você é não contar para seu marido. Ler o seu post me fez chorar, pois trouxe muitas memórias que, se forem descobertas, acabariam com meu relacionamento com meu marido e destruiriam meu relacionamento com meus filhos. Há 19 anos, traí meu então noivo com um vizinho do prédio onde morávamos. Esse vizinho trabalhava em casa e eu estava desempregada na época. As coisas apenas aconteceram entre nós e o caso durou quase 3 meses, com nós dois praticamente juntos todos os dias da semana no apartamento dele. Eventualmente, eu voltei à realidade e terminei tudo com o cara. 4 meses depois, me casei com meu noivo e hoje somos o casal mais feliz do mundo, com 3 filhos lindos que se parecem e agem igual ao pai. Claro que nunca tive nenhum contato adicional com o cara e isso me destrói quando penso no que fiz e no que coloquei em risco. No entanto, sou muito grata por nunca ter confessado. Meu marido é um homem forte e orgulhoso que nunca aceitaria traição, mesmo que ele descobrisse hoje o que fiz há tantos anos. Ele me deixaria imediatamente, sem fazer perguntas. Portanto, meu conselho para você é não contar para ele, em vez disso, certifique-se de atender ou superar todas as suas expectativas de todas as formas possíveis, como eu fiz. Para mim, deu tudo certo. Muito obrigada a todos pelas respostas sinceras. Li cada uma delas e realmente aprecio vocês compartilharem suas histórias pessoais. Depois de muita reflexão e 3 sessões de terapia com um ótimo terapeuta, tomei a decisão de contar ao meu marido. Será difícil para mim e devastador para ele, mas tenho que fazer isso. Para me preparar, escrevi uma cronologia completa do caso, o que não foi difícil, já que foi apenas físico por menos de 24 horas e nunca foi emocional. Meu terapeuta também me forneceu uma série de ótimos artigos sobre como ajudar seu cônjuge a lidar com uma traição, especificamente o que não fazer. Também estou preparada para ele querer se afastar de mim por algum tempo. De acordo com o que li, isso é perfeitamente natural, embora eu fique triste se ele optar por fazer isso. Como eu disse, meu marido é um homem amoroso e cuidadoso, ele é muito generoso e protetor, então acredito que ele não reagirá dessa forma à notícia. Em vez disso, acho que ele ficará magoado e decepcionado com o que fiz. Estou preparada para qualquer coisa. Desejo me sorte. Susan. Olá a todos, já faz muito tempo desde a última vez que postei aqui. Muitos de vocês entraram em contato, perguntando sobre uma atualização da minha situação. Agradeço muito o interesse e a preocupação de vocês. Eu queria ter feito essa atualização antes, mas tive tantas coisas para lidar que simplesmente não tive tempo ou energia para escrever. As coisas começaram a se acalmar para mim recentemente, então aqui estou eu. Vou retomar de onde parei. Se vocês se lembram, eu estava prestes a confessar para meu marido sobre o breve caso que tive com um colega de trabalho. Meu plano era conversar com ele naquele sábado de manhã e foi exatamente o que fiz, embora tivéssemos planos para aquela tarde. Eu me certifiquei especificamente de que ficaríamos juntos naquela manhã para que eu pudesse contar a ele sem interrupções que eu estava nervosa e quase desisti olhando para trás, agora eu gostaria de ter desistido. Preparei o café da manhã favorito de Winston e depois que comemos contei a ele sobre o caso. Ele apenas olhou para mim atentamente enquanto eu falava, sem dizer uma palavra. Depois que terminei, ele apenas me encarou como se estivesse olhando através de mim. Em seguida, ele se desculpou e foi para o escritório, fechou a porta. Fui até lá e tentei girar a maçaneta, mas ele tinha trancado. Falei com ele através da porta e novamente disse o quanto eu sentia muito e o quanto o amava. Então eu disse a ele que estaria esperando na sala de estar quando ele estivesse pronto para conversar. Pelos artigos que li, uma coisa que disseram para uma pessoa desgarrada fazer é dar bastante espaço à pessoa traída, então foi o que fiz.
Depois de alguns minutos, pensei ouvir ele conversando com alguém, então eu me aproximei sorrateiramente da porta para ver se conseguia entender o que ele estava dizendo, mas não consegui, então voltei para a sala de estar. Depois, recebi uma ligação da minha mãe e deixei ir para a caixa postal, pois não tinha tempo para falar com ela naquele momento. Cerca de 10 minutos depois, alguém bateu na porta. Quando olhei pela janela, vi meus pais em pé ali. Abri a porta e estava prestes a pedir para eles voltarem mais tarde, já que Winston e eu estávamos tendo uma conversa pessoal, quando minha mãe disse que Winston ligou e contou tudo a eles. Eu não conseguia acreditar e não sabia o que dizer. Meu pai perguntou se era verdade e perguntou se eu tinha tido um caso com um colega de trabalho. Eu disse sim e comecei a chorar. Minha mãe perguntou como eu pude fazer uma coisa dessas antes que pudesse responder. Winston saiu do escritório e começou a falar com meus pais, ignorando totalmente a minha presença e me referindo na terceira pessoa. Ele pediu ao meu pai para me levar embora de lá, pois ele não estava em um bom estado de espírito. Eu continuei tentando falar com ele, mas ele continuava a me ignorar, olhando apenas para meus pais como se eu fosse invisível. Desesperada por sua atenção, me aproximei e o abracei, pois ele não me afastou, mas ele não retribuiu o abraço. Depois que eu soltei, ele voltou para o escritório e trancou a porta. Meus pais começaram a me fazer perguntas sobre o caso e eu fiquei chateada e corri para o quarto. Minha mãe me seguiu e conversamos por um tempo, e então ela me ajudou a arrumar algumas das minhas coisas antes de sair. Eu disse para Winston, através da porta, o quanto eu amava e que ficaria longe até que ele estivesse pronto para conversar. Disse que iria para a casa dos meus pais e ficaria lá pelo tempo que ele precisasse. Não ouvi mais nada dele durante o resto do dia. Tentei contatá-lo várias vezes, mas ele não respondeu. Na última mensagem que enviei, disse a ele que estava indo até lá, pois estava preocupada com ele. Ele respondeu pedindo que eu o deixasse em paz. Chorei o dia todo e continuava me perguntando como algo assim poderia acontecer. Quando acordei domingo de manhã, meus pais estavam sentados à mesa tomando café com expressões tristes no rosto. Pensei que eles estavam apenas chateados com o que eu tinha feito, mas havia mais. Meu pai disse que Winston veio até lá mais cedo naquela manhã. Fiquei tão animada e perguntei se eles conversaram com ele. Meu pai disse que não o viram. Então perguntei como eles sabiam que ele estava lá. Meu pai disse que ele deixou o seu carro na garagem com todas as suas coisas dentro. Eu apenas disse o quê? E corri para a garagem, onde vi meu SUV estacionado e cheio de sacos de lixo. Ao ver isso, desabei e caí no chão chorando. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Disse aos meus pais que precisava ir até a minha casa falar com Winston. Quando cheguei lá, ele estava em casa, mas não respondeu à porta. Tentei abrir as portas com minhas chaves, mas ele tinha trancado as fechaduras internas e eu não conseguia entrar. Então pensei em abrir a porta da garagem e entrar por lá, mas quando verifiquei o aplicativo que tinha, vi que Winston havia retirado os meus direitos. Então pensei em entrar na garagem pelo teclado, mas ele havia mudado o código e eu estava completamente excluída da minha própria casa. Como era cedo em um domingo de manhã e eu não queria acordar os vizinhos, comecei a mandar mensagens de texto para ele. No começo, fui gentil, mas ele não respondia. Então mandei uma mensagem dizendo que também era meu lugar e que ele não podia simplesmente me trancar para fora. Ele respondeu ou me processe. Eu não conseguia acreditar que o homem gentil e bondoso que eu amava com todo o meu coração estava me tratando assim. Sim, eu merecia ser punida, mas não assim. No mínimo, eu esperava que ele fosse civilizado e não agisse como uma pessoa insana. Eventualmente, voltei para a casa dos meus pais, tranquei-me no meu antigo quarto e chorei o dia todo, totalmente confusa pelas últimas 24 horas. Tentei entrar em contato com Winston o dia todo, mas ele não respondeu. Na manhã de segunda-feira, liguei para o meu chefe e tirei 3 dias de folga para lidar com a situação. Fui até a casa na manhã de segunda-feira e consegui entrar. Winston não estava lá e, quando olhei em nosso quarto, vi que todas as suas roupas tinham sumido. Então fui para o escritório e lá vi algo que me destruiu. Era a capa do nosso álbum de casamento ao lado da trituradora. Winston tinha removido todas as fotos e as triturado. Eu não conseguia acreditar. Enquanto caminhava pela casa, notei que todas as fotos de nós tinham desaparecido. Ao procurar mais, encontrei todas as molduras vazias e percebi que ele também as havia triturado. Eu estava tão arrasada, não podia acreditar no que estava acontecendo. Liguei para o escritório de Winston e falei com a recepcionista. Perguntei se podia falar com ele e ela me disse que ele estaria fora do escritório pelo resto da semana. Ela disse que ele tirou a semana de folga. Então liguei para minha sogra. Ela atendeu e disse que Winston contou a ela e a meu sogro tudo. Perguntei se ela sabia onde ele estava e ela disse que sim, mas que não me contaria e desligou na minha cara. Fiquei profundamente magoada com isso, pois eu era muito próxima dos meus sogros. Na quarta-feira daquela semana, comecei a receber ligações do Steve. Ignorei todas as ligações e mandei para a caixa postal. Mais tarde, quando ouvi as mensagens, ele estava me pedindo para ligar urgentemente. Finalmente, em sua última mensagem, ele disse que Winston entrou em contato com sua noiva e contou tudo sobre nós dois. Ao ouvir isso, liguei para Steve e ele estava furioso. Ele disse que prometemos um ao outro não contar a ninguém. Eu disse que sabia, mas que deveria ter contado a ele antes de falar com meu marido, mas não imaginei que ele reagiria daquela maneira. Steve então me disse que ele contou à noiva dele que meu marido estava mentindo e que nada aconteceu. Ele disse que ela ia me ligar e que eu precisava dizer a mesma coisa. Eu disse a ele que não poderia fazer isso e ele começou a implorar. Eu disse novamente que não mentiria. Quando ele ouviu isso, começou a me insultar, me chamando de coisas terríveis, e não parava, então desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Poucos minutos depois, recebi uma ligação da noiva dele e contei a ela tudo. Ela ficou em silêncio enquanto eu explicava o que aconteceu e, quando terminei, ela simplesmente desligou. O pesadelo não acabou aí. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, fui chamada para a sala do diretor de RH. Ela é minha amiga, então não pensei nada disso, mas quando cheguei lá, ela estava com uma gerente de RH e o diretor de segurança. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo e que eu estava me metendo em problemas. Ela me pediu para sentar de forma formal e disse que tinham algumas perguntas para mim.
Eles disseram que foram contatados por alguém que disse que eu e Steve tivemos um caso durante o horário de trabalho usando recursos da empresa. Meu estômago afundou e comecei a chorar, então contei a eles o que tínhamos feito, mas expliquei que nada aconteceu durante o horário de trabalho. A diretora de RH explicou que quando nossos funcionários assalariados viajam. Estávamos juntos e eles perguntaram se eu jantei com o Steve naquela noite, e infelizmente admiti que sim. Eles então perguntaram se eu bebi vinho, e eu disse que sim. Eles me perguntaram quanto, e eu disse 2 taças. Então eles perguntaram se eu comprei o vinho, e eu disse não, foi o Steve. O diretor de recursos humanos me disse que isso é contra a política da empresa, pois os funcionários não têm permissão para usar o cartão de outro funcionário para comida ou bebidas. No final, recebi um aviso escrito final pelas infrações, e o Steve foi demitido. Antes que você diga que recebi tratamento preferencial por ser mulher, garanto que não. O Steve teria recebido o mesmo se for isso que ele tivesse feito, mas infelizmente ele fez mais. O Steve foi demitido porque estendeu sua estadia por mais um dia sem justificativa de negócios e pagou por tudo, incluindo taxa de mudança de voo, hotel e todas as refeições, que incluíam as 2 garrafas de vinho. Ele estendeu sua estadia apenas para dormir comigo na noite seguinte. Me sinto horrível pelo que aconteceu com o Steve. Ele era um ótimo funcionário com um futuro promissor, mas agora está desempregado e sua noiva o deixou por minha causa. Quanto a mim, minhas esperanças de conseguir uma promoção após isso são pequenas. Na segunda-feira seguinte, no trabalho, o Winston me entregou os papéis do divórcio na recepção. A recepcionista me chamou dizendo que tinha uma entrega na recepção e, quando cheguei lá, um homem estava me esperando com uma caixa de flores. Eu esperava que fossem do Winston, e eram. No entanto, depois de assinar o pacote, o cavalheiro me entregou a caixa de flores e, em seguida, me entregou os papéis do divórcio, proclamando que a senhora, você agora foi oficialmente servida com papéis do divórcio. Minha vida desmoronou naquele momento e comecei a chorar novamente. Tive que sair do escritório e tirei a semana de folga. Durante os próximos 7 meses, tentei de tudo para salvar meu casamento, mas Winston se recusou a falar comigo. Na verdade, ele nunca mais dirigiu uma palavra a mim desde minha confissão. Nosso divórcio agora é final, mas ainda estou emocionalmente abalada. Eu amo e sinto falta do homem bom que ele era antes do meu caso, mas percebo que esse homem não existe mais. Minhas ações o transformaram em um monstro cruel. Ainda tenho esperança de que um dia ele tenha uma mudança de coração e possamos ser um casal novamente, mas essa luz está se apagando rapidamente. Um amigo meu me disse que Winston está namorando uma de nossas ex-vizinhas, da comunidade de casas geminadas onde vivíamos. Eu era amiga casual dessa mulher e não conseguia acreditar que ela faria isso comigo. Eu merecia sofrer pelo que fiz, mas nunca esperava que Winston reagisse dessa forma. Sabia que existia uma remota possibilidade de que minha confissão acabasse com nosso relacionamento, mas achei que as chances disso eram mínimas. Quero encerrar isso enviando uma mensagem para o meu marido. Amor, se você estiver lendo isso, quero que saiba que sinto muito de verdade e vou te amar para sempre. Susan. Chegamos ao fim da história de Susan. Embora Winston a tratasse bem e pudesse ser considerado um bom rapaz tradicional, ela não o respeitou o suficiente para ser leal. Fico curioso para saber o que Winston pensava quando Susan estava o inundando com um excesso de afeto extra após a viagem, pois isso poderia ser visto como um sinal de alerta. No entanto, você notou algum sinal de alerta em sua história? Se sim, o que notou e como agiria em relação a eles? À medida que essas histórias são compartilhadas para seu entretenimento, não nos esqueçamos de que também podem conter lições. Como esta história mostra, a verdade é uma coisa preciosa. Obrigado por ficar até o fim, você é quem faz episódios como estes valerem a pena. Antes de ir, clique no like e se inscreva no canal. Vejo você no próximo.